Meus queridos amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos mais um domingo na nossa escola bíblica dominical. Nós ainda não estamos podendo nos reunir, mas mesmo assim a nossa escola bíblica dominical ela não para. Ela continua transmitindo e sendo uma agência evangelizadora. Na manhã de hoje, nós estaremos tratando a lição de número 9, que tem como título o mistério da unidade revelada. Mas nesse momento eu quero te convidar a você aí onde está nos acompanhando nas redes sociais, nas nossas páginas, no Facebook e lá também no nosso YouTube, que você possa se inscrever em nosso canal e possa também acionar o sininho para receber na íntegra todos os nossos vídeos que nós fazemos semanalmente aqui na nossa igreja. Deixe também seu comentário na timeline do nosso vídeo para que a gente possa te conhecer e interagir também no conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Eu te convido nesse momento a fazermos uma oração para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te apresentar esta escola bíblica dominical em tuas mãos. Senhor, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, meu Senhor Jesus Cristo, nas suas casas, Senhor, que nesta manhã, meu Pai, o conhecimento possa ser transmitido através das nossas vidas. Pai, eu te apresento a todos os nossos irmãos, aonde quer que eles estejam, mas que estão nos acompanhando neste momento, esta escola bíblica dominical. Senhor, nós queremos tão somente ser gratos ao Senhor por tudo. Fica conosco nesta manhã, abençoa todos os nossos alunos que estão ouvindo e vendo a transmissão desta escola bíblica dominical. Aleluia. Meus queridos irmãos, como eu falei, nesta manhã nós estaremos tratando da lição de número 9, que tem como título o mistério da unidade revelada. Nosso texto áureo, para você que tem aí a nossa revista, você pode nos acompanhar. O texto áureo da nossa lição nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo de número 3, versículo 5. A nossa verdade prática está escrita: Deus revelou o seu mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe, você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, mas gostaria de acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Assim,
o mínimo de todos os santos, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, na lição desta manhã, nós estaremos tratando basicamente de 3 tópicos dentro da nossa lição. Nós estaremos explicando o mistério oculto, que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Iremos também expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E iremos mostrar de uma forma didática e bem simples que desde a eternidade o mistério esteve sempre encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. Na verdade, nesta manhã nós estaremos tratando a respeito da igreja. É este mistério que o apóstolo Paulo estará tratando sobre a criação, a formação da igreja. É esse o mistério que ele está falando, este mistério que estava oculto, que os apóstolos e os profetas não tinham um conhecimento pleno a respeito deste mistério, apesar de no Velho Testamento a palavra mistério ela não aparecer, mas nós observamos que tanto os profetas como os apóstolos, eles já tinham um pequeno entendimento a respeito deste mistério que é a igreja. Então, nesta manhã, nós estaremos transmitindo para os irmãos que de povos, o próprio Deus criou a igreja, dos gentios e dos judeus. Desses povos, Deus fez um só povo, que hoje é o que nós conhecemos como a igreja de Cristo Jesus. Então, nesta manhã, eu peço que todos os irmãos, eles possam ter esse entendimento, possam nos acompanhar nesta lição, para que possamos juntos aprender um pouco mais a respeito desse mistério que estava oculto, mas que agora passou a ser revelado para nós através aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 3. Para tanto, nós estaremos convidando o nosso pastor Joventino Barros, que estará comentando a lição nesta manhã, nos trazendo um conhecimento um pouco mais aprofundado desse mistério que foi revelado, que é a Igreja de Cristo Jesus. Então, nesta manhã eu te convido para que você possa, juntamente conosco, nos aprofundar nesse conhecimento acerca da Igreja de Cristo Jesus. Pastor Joventino. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã na Escola Bíblica Dominical, transmitindo diretamente da Assembleia de Deus aqui do Jiquezinho. Aos nossos irmãos que nos acompanham, que Deus abençoe de maneira maravilhosa, no nome de Jesus. A sua companhia é importante. Nós estamos fazendo a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe de maneira maravilhosa. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui presente, mas nós estamos unidos, podemos nos reunir fisicamente, mas estamos conectados espiritualmente uns com os outros. Mandamos um alô especial para o nosso irmão José Neto, para o nosso irmão Walter Sandoval, para a nossa irmã Lulu, o Cláudio Augusto, nosso irmão Augusto, nossa irmã
a esposa do nosso irmão Augusto. Deus abençoe de maneira maravilhosa a equipe que está nos ajudando a realizar esse trabalho aqui nesta manhã. Meus queridos, nós estamos falando do livro de Efésios. Sabemos que a Epístola aos Efésios, eu costumo chamá-la de a Epístola das riquezas de Deus em Cristo para a igreja. É as riquezas de Deus em Cristo dado à igreja, transmitido à igreja do Senhor. E agora nós vamos estudar sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo, que é a revelação do grande mistério, a revelação do mistério que foi revelado neste tempo. E agora, neste momento presente, estamos contemplando esse mistério de maneira clara, como o sol do meio-dia, né? Então nós vamos estudar exatamente sobre o mistério. O nosso estudo está baseado, como nós lemos, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Nós vamos estudar este parágrafo, ou esta pericope, como nós chamamos teologicamente. Esse parágrafo, é importante que os irmãos leiam todo o parágrafo atentamente, se possível em diversas versões. Eu costumo ler na versão NVI, a nova versão internacional. Eu uso a Bíblia como livro, como texto principal, claro, a corrigida, até pelo fato de ser a versão adotada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil e, ao mesmo tempo, pela Igreja Assembleia de Deus em todo o Brasil. Mas para os nossos estudos, usamos também a NVI, a versão atualizada, eu gosto bastante. E agora nós temos a nova versão atualizada. Essa nova versão, a nova versão atualizada, ela é muito boa também e nos ajuda a compreender melhor o texto, torna mais claro o texto, além, claro, de alguns comentários. A título de introdução, resumidamente, Efésios capítulo 3, versículo 1 a 3, nos fala do mistério revelado e do mistério confiado. Vou repetir de novo para que você possa entender. Fala do mistério revelado e do mistério confiado. Aqui nesse texto, Paulo trata sobre o mistério em que ele foi revelado, a revelação que ele recebeu do mistério de Deus. E esse mistério, a título de introdução, é a união entre judeus e gentios em um só corpo, e também a união desse povo com Cristo, por sua vez, reconciliado com Deus. Didaticamente, voltando, esse mistério, a título de introdução, fala da união entre judeus e gentios, é um só corpo, formando a igreja e, consequentemente, unindo-se a Cristo. Então, a essência do mistério é a dupla união, é a união com Cristo e a união entre uns e os outros. É interracial, é intercultural, ou seja, é a união dos diversos povos, transformando apenas em um povo em Cristo Jesus para ser a igreja de Deus. Esse é o mistério revelado. O mistério confiado é que esse mistério que foi revelado foi confiado ao apóstolo Paulo e aos ministros de Deus. Claro, Paulo se inclui nesse ministro, ele se inclui nesses apóstolos. Ele diz que o mistério foi revelado aos profetas e aos apóstolos no decurso da história, culminando exatamente com os apóstolos. Os apóstolos recebem a revelação cabal, final, é um processo de revelação de Deus. Revelação significa tirar a cortina, tirar o véu. É como se fosse apresentar o teatro e as pessoas que vão fazer aquela peça, apresentação, ele se coloca atrás de uma cortina e depois a cortina se abre. É como tirar o véu. Revelar é como desembrulhar o presente. Quando você recebe um presente e aquele presente é de surpresa, ele vem embrulhado, ele vem coberto, ele vem dentro de um pacote. E ali tem um papel de presente que encobre tudo, tem a caixa, e às vezes você não sabe necessariamente o que está ali dentro. Então você abre
e você vê exatamente o que está ali dentro daquela caixa, dentro daquele embrulho. Então, revelação é isso, é rasgar o papel de presente, é rasgar a caixa no sentido popular, é tirar o que cobre, é tirar o véu, é arrastar a cortina. Isso é revelação. Então, esse mistério, ele estava oculto em Deus, mas no decurso da história, combinando com os apóstolos, ele foi revelado cabalmente, concluído, e os apóstolos entenderam. E qual era essa revelação? Qual era esse mistério? Esse mistério era a união de judeus e gentios, salvos em Cristo Jesus, formando um só povo, independentemente de suas diferenças raciais, culturais, independentemente de ser descendente de Abraão, da carne, de Isaac, independentemente de ser judeu, independentemente de pertencer a alguma outra religião, independentemente da nação, se transforma em um só povo, unindo principalmente judeus e gentios, e por sua vez unindo a Cristo. Esse mistério também foi confiado a quem? Aos apóstolos. E Paulo, como apóstolo, ele se coloca como um desses, que recebeu a graça de anunciar entre as nações, entre os povos, o mistério que lhe havia revelado, propagando o Evangelho de Cristo, rompendo com todas as barreiras, falando das riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, antes de nós especificarmos aqui um pouco, para que você possa entender, esse texto de Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13, esse parágrafo, o apóstolo Paulo vai tratar exatamente do seu ministério, de sua chamada para anunciar entre os gentios exatamente esse mistério, esta união. Então, ele vai mostrar que ele tem um ministério e o que ele propaga não é qualquer coisa, tem um significado profundo, importante. Ele está anunciando, ele está ministrando, ele está revelando, ele está propagando a revelação do mistério de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual as pessoas são salvas e unidas a Cristo, formando um só corpo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse texto de Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13, onde muitos irmãos têm dificuldade de entender o texto por completo, Paulo, na verdade, está tratando do mistério confiado, do seu ministério. E o seu ministério envolvia um mistério revelado. E qual é esse mistério revelado? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, observe bem, como é que ele começa o texto? Ele vai dizer assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Na versão atualizada, nova versão atualizada, e na NVI, aqui tem uma palavra que não aparece na corrigida, é a palavra amor. Ele vai dizer assim, ó: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor a vós, os gentios. Ou seja, por amor a vós, espalhado entre as nações, os gentios. Por esta causa. O termo por esta causa está explicando o motivo. Por que Paulo estava preso? Paulo estava preso aonde? Em Roma. Ele foi preso em Roma, estava preso em Roma. E nessa epístola, por 3 vezes, ele diz que estava preso. Por 3 vezes. Nesse texto em que nós lemos, versículo 1 do capítulo 3, ele vai dizer: por essa causa eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação em que fostes chamados. E no capítulo 6, mais uma vez, ele vai pedir oração e falar de suas cadeias. Ele vai dizer: porque eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Até então, quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios e as demais epístolas da prisão, como por exemplo a epístola de Colossenses,
ele diz que mesmo em cadeias, mesmo algemado, acorrentado, ele era embaixador do mistério do Evangelho de Jesus Cristo. Nada impediu ele continuar propagando a palavra do Senhor. Deus estava lhe abençoando. Mesmo na prisão, ele ainda anunciava o Evangelho. A prisão foi uma oportunidade para escrever algumas epístolas e a oportunidade para proclamar o Evangelho também na capital do império, em Roma, pois ele foi para Roma exatamente preso, e ali ele anunciou o Evangelho. Então, ele estava preso, e ele vai dizer o motivo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Qual era a causa? Qual era a causa que Paulo estava preso? A causa que Paulo estava preso não era apenas por anunciar o Evangelho entre os gentios, porque Paulo foi chamado para anunciar o Evangelho, especialmente para anunciar o Evangelho entre as demais nações não judaicas, para propagar o Evangelho para o povo que estava fora de Jerusalém, para os gentios. E ali ele foi exatamente chamado para anunciar o Evangelho para esse povo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, nos mostra isso. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele foi chamado para anunciar o Evangelho entre os gentios. Então, por isso que ele faz essa relação. E ele estava preso, não apenas por anunciar o Evangelho, mais do que isso, porque ao anunciar o Evangelho envolvia um mistério. Um mistério de quê? De que os gentios, embora estivessem separados, distantes da promessa, longe dos concertos, em Cristo, eles foram reconciliados e unidos uns com os outros, formando um só corpo em Cristo Jesus. Então Paulo anunciava que através de Cristo, os gentios também eram coerdeiros da mesma promessa, fazia parte, e que a vida deles estava mudada, e que Deus estava trazendo e formando um novo povo, uma nova humanidade, composta de judeus e gentios, unidos em Cristo. Olha, isso aí provocou exatamente o ódio, e provocou as manifestações dos judeus contra o apóstolo Paulo. E por causa desse anúncio do apóstolo Paulo, ele terminou sendo preso em Jerusalém, depois levado para Cesareia e em seguida transportado para a Roma. Ele foi levado para Roma, mas ele foi preso lá em Jerusalém exatamente por ele anunciar este evangelho, em de que previa, em que estava nesse bojo a união entre os judeus e gentios. Por esta causa, ele está se referindo ao que ele já havia escrevido no capítulo 1, especialmente no capítulo 2, e de uma maneira mais particular, do versículo 11 ao versículo 22. Então, esta causa se relaciona ao que ele já havia escrevido. É tanto assim que quando nós lemos o versículo 2, na versão atualizada vai ser versículo 3, na NVI, na nova versão atualizada, vai ser versículo 3, mas na versão corrigida ele vai dizer assim, ó: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Agora vem versículo 3. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima significa antes, há pouco vos escrevi. Então esse mistério o apóstolo Paulo já havia escrito já. Então, para nós entendermos o capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, precisamos retornar ao texto anterior, ao parágrafo anterior, quando ele já disse que escreveu esse mistério resumidamente. E qual era esse mistério? Ele vai dizer aqui, ó, vou ler do versículo 11 em diante. Portanto, lembrai de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isto aqui não era novidade, aqui não é um mistério. Ele está dizendo a condição que nós nos encontrávamos. Como é que nos encontrávamos? E sem Cristo, separados da comunidade de Deus, estranhos aos concertos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, o mistério ele vai dizer a partir de agora, versículo 13 do capítulo 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Vê o mistério, de qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Observe, de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consentia em ordenanças, para criar em si mesmo, novamente, dos dois, um novo homem. Eu gosto da versão atualizada, uma nova humanidade, fazendo a paz. Novo homem aqui não se refere a um indivíduo, a uma pessoa só, se refere a um grupo de pessoas, uma nova humanidade fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Esse texto aqui vai dar para nós entendermos. Observe que ele disse que havia escrevido há pouco, resumidamente. O mistério é esse aqui. É porque esse mistério de transformar esses dois povos através de Cristo em um só povo era algo que ainda não havia sido revelado no Antigo Testamento. Foi revelado com a vinda de Cristo, revelado aos apóstolos e aos profetas, como diz o pastor Douglas, do Novo Testamento. Isso ainda estava oculto. O Antigo Testamento, ele previa a salvação para os gentios. Previa, está escrito no Antigo Testamento. E os gentios verão a sua salvação. Olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Então o Antigo Testamento, em Isaías, previa a salvação dos gentios. O Antigo Testamento também previa de que todas as nações, e de maneira mais específica, todas as famílias da terra seriam abençoadas pela semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? Jesus Cristo. Está lá, Gênesis capítulo 2, versículo 3 e Gênesis capítulo 22, versículo 18. No Antigo Testamento, especialmente por meio do profeta Isaías, previa também de que o Messias seria desejado por todas as nações, e as nações seriam atraídas pelo Messias. Quem é esse da raiz de Jessé? Uma expressão de admiração encontrada no livro do profeta Isaías. Também o Antigo Testamento previa de que o Messias viria e estabeleceria o seu reino e dominaria sobre o mundo inteiro. A Bíblia prevê isso no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, esse mistério de Deus fazer, é porque hoje nós falando parece uma coisa simples, mas os irmãos sabem que as nações brigam umas com as outras. O Brasil tem as suas fronteiras e não permite que ninguém venha invadir. Os Estados Unidos, agora nós estamos contemplando a briga entre os Estados Unidos e a China, praticamente semelhante a uma guerra fria. Os judeus, eles se consideravam o povo de Deus, e Deus os escolheu para trazer as promessas, trazer o Messias. Então, eles tinham consciência de que a vinda do Messias traria salvação não só a eles, mas também os gentios. Mas jamais um judeu pensou na possibilidade de Deus unir esses dois povos, ou esses indivíduos, em um só corpo, em um só povo, e reconciliar ambos com Deus. Isso aí era um mistério, que eles não tinham revelação, eles não compreendiam, eles entendiam e tinham até a possibilidade de um não-judeu, um gentil, se tornar um prosélito, ou seja, tornar seguidor da Torá, tornar seguidor de Jeová. O termo Jeová é um termo meio duvidoso quando nós usamos, porque pode ser Jeová, Yahvé, Javé,
porque o nome de Deus é impronunciável, as pessoas não costumavam pronunciar o nome de Deus. Mas o que ocorre? Eles tinham até a possibilidade, acreditavam na possibilidade de judeus e de gentios crer no Messias, obedecer a Torá. Mas lá no templo, os irmãos sabem que tinha a parede de divisões, que era chamado de pátio dos gentios. Os gentios, mesmo seguindo a Jeová no Antigo Testamento, mesmo seguindo a Torá, era considerado cidadão de segunda categoria. Eles ficavam separados, distantes, e mesmo indo ao templo, não podia adentrar o templo. Inclusive Paulo provocou um maior alvoroço, porque colocou um gentio dentro do templo, e aquilo provocou um alvoroço muito grande para o apóstolo Paulo. Mas viviam separados. Eles acreditavam nessa possibilidade e admitiam que a chegada do Messias traria a bênção a todas as nações. Porém, unir esses dois indivíduos, unir judeus e indivíduos das demais nações em um só corpo, isso aí era inadmissível. E esse foi o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, em que Paulo vai dizer de que agora gentios e judeus não tem mais distinção, todos nós somos um em Cristo Jesus, não há grego nem judeu, a Bíblia vai dizer isso, não há macho nem fêmea, todos nós somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a união de um só povo. E aí ele vai exatamente discorrer sobre esse mistério, vai dizer, já escrevi há pouco resumidamente, quando lerdes, versículo 5 e 6, ele vai recapitular, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Ou seja, esse mistério ficou oculto, ele não se revelou logo, como disse, no Antigo Testamento tem a previsão de salvação aos gentios, mas a previsão de união não tem. Ele diz, o qual, noutros séculos, foi manifestado o Filho dos Homens, como agora tem sido revelado, por quem? Pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Observe que a revelação foi dada pelo Espírito de Deus. E qual é o mistério? Versículo 6 do livro de Efésios, ele esclarece o mistério. Ele vai dizer, a saber, que os gentios são co-herdeiros. O que é co-herdeiros? Ser herdeiros juntamente. Co-herdeiros aqui é ser herdeiros juntamente. Então, que os gentios são herdeiros juntamente com quem? Com os gentios. Co-herdeiros de um mesmo corpo. Não, são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Eles são co-herdeiros da promessa, participantes de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, os gentios também herdavam essas promessas. Os gentios também faziam parte dessas promessas. Então, o mistério revelado é esse aqui, é que os gentios e judeus faziam parte de um mesmo corpo, de uma mesma promessa, transformando em um só povo em Cristo Jesus. Muito obrigado. Resumindo aqui essa primeira parte do texto para os irmãos entenderem. Então, qual é a essência do mistério revelado a Paulo? Primeiro, mistério, eu quero esclarecer alguns pontos aqui. Mistério aqui não significa algo oculto, místico, segredo. Não. Mistério aqui é um segredo que estava oculto e que foi revelado. Então, nesse texto aqui, quando diz mistério, não significa dizer algo que só os iniciados em alguma religião ou no cristianismo possam entender. Não é bem isso, não. Esse mistério já foi revelado. Ele era mistério, mas é um mistério agora revelado. E aqueles que acreditam em Jesus Cristo entendem plenamente esse mistério. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, a essência do mistério. A essência do mistério é quem? É a união dupla. União dupla. União entre uns e os outros, união de judeus e gentios, união minha com você, eu unido com você, com bom e com suave é que os irmãos vivem união. Essa união
sem distinção de sexo, homem e mulher está unido, porque os gentios também faziam distinção de sexo, as mulheres não poderiam ter acesso ao templo, tinha também o pátio das mulheres, separado, o pátio do gentio e das mulheres. Essa barreira foi quebrada, foi destruída. É por isso que o versículo 11, versículo 12, ele vai dizer: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia! Foi destituído, então, é a união entre eu e você, sem distinção, entre eu e o próximo, entre o irmão pobre e o rico, de raças, não existe distinção. Então, o Evangelho veio quebrar todo tipo de discriminação. No Evangelho não pode existir discriminação. O Evangelho veio destituir todo partidarismo. No Evangelho não tem partidarismo, vai unir as pessoas, ok? E esta união, além de ser a união entre pessoas, é a união das pessoas também com Deus. É por isso que, voltando ao capítulo 2, versículo 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela o quê? As inimizades. A palavra inimizade aparece nesse texto aqui no singular e no plural. Quando diz inimizade, apenas no singular, fala da inimizade entre judeus e gentios. Do versículo 16, a inimizade do versículo 16 é inimizades, está no plural. Trata da inimizade entre eu e você e entre eu, você e Deus. Só que com a vinda de Cristo, isso rompeu. Não existe mais espaço para inimizades. Nós temos amizades, ou seja, comunhão uns com os outros e comunhão com Deus, formando um só povo. Então, a essência do mistério. Primeiro, o mistério era algo que estava oculto, mas que foi revelado. Não é mais oculto. Pelas Escrituras, nós entendemos. E Paulo fala de um mistério revelado. Segundo, esse mistério, a essência é a união. União dupla entre eu e você e a união entre você, eu e Jesus Cristo. A união que envolve a união tanto horizontal como a união vertical. Agora, esse mistério foi confiado ao apóstolo Paulo para ser transmitido. E aqui eu quero concluir, porque Paulo vai falar desse mistério revelado, no sentido dele ter recebido isto para propagar, para anunciar. É por isso que ele inicia o texto. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, esse texto poderia ser resumido em uma frase: o mistério revelado e o mistério confiado. Então, esse mistério foi confiado ao apóstolo Paulo. E aqui eu quero fazer algumas observações acerca do ministério do apóstolo Paulo, dessa confiança. Paulo, como propagador disso, como responsável para anunciar. Olha, primeiramente, Paulo considerava o seu ministério como um ato da graça de Deus. Isso aqui é importante, ele vai dizer: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi confiado, me foi dado, na expressão corrigida, ou dada, essa dispensação. O que é dispensação? O ofício dado ao apóstolo Paulo, né? O ofício dado ao apóstolo Paulo. Dispensação vem de dispensa. A dispensa é o que? É onde nós guardamos os alimentos que sustentam a casa. Hoje nós temos o armário, né? A gente guarda. E quem não tem armário, guarda onde? Na caixa. Bota na caixa. Ou em cima de uma mesa mesmo. Mas eu, por exemplo, morei em uma grande fazenda. Meu pai era gerente de uma grande fazenda. E a fazenda um pouco distante da cidade, meu pai costumava, e eu ainda tenho esse hábito, de fazer feira mensal. E às vezes meu pai fazia feira para 60 dias, comprava feijão, arroz, então a gente tinha uma dispensa. E ali a dona de casa vai tirando os alimentos para fazer durante o dia, durante a semana,
guarda, e tem casa que na despensa tem até uma chave, né, para não comer exageradamente e o alimento não dá durante aquele tempo. Então dispensa é quem dispensa alguma coisa. Então dispensação vem de dispensa, dispensar. E ele vai dizer: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Paulo era dispenseiro de quê? Da graça de Deus. Ele estava ali manifestando, distribuindo, levando a revelação da graça de Deus, a salvação em Cristo, a nossa união em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele considerava isto um ato da graça de Deus. Não era por causa de mérito, não era porque ele era bom, não foi porque ele estudou grego, não era porque ele estudou com Gamaliel, não era porque ele era merecedor, era um ato gratuito, era da graça de Deus a sua chamada. Bendito seja o nome do Senhor. Não havia nenhum mérito na chamada do apóstolo Paulo. Aleluia! E tem pessoas hoje em dia que se considera muito grande, se orgulha por pequenas coisas, mas eu quero dizer que o teu ministério, ou aquilo que você tem, o serviço que você faz, não é simplesmente porque você tem força, é a graça de Deus, aleluia, sobre a tua vida e sobre a nossa vida, é a bênção do Senhor, é a graça do Senhor sobre nós. Então, primeira observação, ele considerava como a graça do Senhor na vida dele. Segundo lugar, ele vai considerar isto, ele vai se colocar como ministro, do qual fui feito ministro. Versículo 7 do capítulo 3. No capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer que foi um ato da graça de Deus, sua chamada, o serviço que ele fazia, o fato dele anunciar o Evangelho, e até mesmo dele estar preso, porque Paulo não se considerava preso de Roma, não. Paulo se considerava preso de Jesus Cristo. Olha como ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de quem? De Jesus Cristo, por amor a vós. Paulo não estava preso porque César queria que Paulo estivesse preso. Na concepção dele, era a soberania divina, era a direção de Deus. Aleluia! E uma coisa que me chama a atenção, Paulo não pediu oração para ser liberto da prisão, e ele poderia pedir, e se ele pedisse, ele não estaria errado, mas Paulo pediu oração para que ele pudesse anunciar o Evangelho, mesmo em cadeias. Olha que coisa, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, que embora ele estivesse preso, ele não estava fora da vontade de Deus, ele estava dentro da vontade de Deus. Queridos, ao meditar sobre isso, vem lágrimas nos meus olhos, sabe por quê? Porque é difícil nós entendermos a vontade de Deus no momento de tribulação, é difícil nos entendermos a vontade de Deus no momento da escassez, é difícil entendermos a vontade de Deus nos momentos de tribulações, de perseguições, no momento que alguém está falando da gente, no momento que a gente está preso, é difícil entender a vontade de Deus. E eu quero dizer, não estou com isso desejando a prisão de ninguém, não estou com isso desejando a tribulação de ninguém, mas algumas vezes, tribulações, prisões, perseguições, angústia, sofrimento, escassez, fome, faz parte às vezes também da vontade de Deus. Ele vai dizer aqui: sou preso de quem? Não sou de César, não sou de Roma, sou preso de Jesus Cristo. E aí, ele no versículo 7, ele vai dizer de que esse ofício que ele exercia era o ofício de servo. Ele vai dizer: do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Olha que coisa interessante. O que é ministro? Ministro é servo. Paulo não se considerava, a palavra ministro hoje tem uma conotação diferente, né? Ministro de Estado, ministro do país, é alguém da alta corte. E ministro no nosso país, num ditado, numa expressão popular, fala o alto escalão. Então quem é ministro é alto escalão, o secretário está em baixo escalão. O alto escalão do governo são os ministros. Então essas pessoas são reconhecidas e aplaudidas. Mas a palavra ministros ou ministro significa servo. Paulo se considerava, portanto, um servo de primeiramente de Deus, em segundo lugar, um servo do povo de Deus.
pelo dom da graça, como disse, ele já considerava seu ministério um ato da graça de Deus. Me foi dado segundo a operação do seu poder. Outra coisa, terceiro lugar, ele considerava seu ministério uma operação de quem? Do poder de Deus. Não era articulação humana, não era politicagem, não era porque ele brigou com Pedro e Tiago, não. Ele considerava que a sua vida foi uma operação do poder de Deus. Deus estava operando em sua vida. Oxalá que nós pudéssemos sermos assim. Em quarto lugar, Paulo se coloca como o menor de todos os santos. Ele vai dizer assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele vai novamente retribuir o seu ministério à graça de Deus. Observe, versículo 2 ele diz que foi graça de Deus. Versículo 7, ele vai dizer que foi segundo a graça de Deus, pelo dom da graça de Deus. Versículo 8 novamente: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as incompreensíveis riquezas de Cristo. Ele se considera o mínimo, ou seja, o menor dos menores dos santos. Era isso que ele se considerava. Ele não considerava o grande dos santos, nem o grande dos apóstolos. Isso fala da humildade do apóstolo Paulo. E ele dizia: isso foi uma graça, foi Deus que me deu. Olha que maravilha. Anunciar o Evangelho é a graça de Deus dobrada em nossas vidas. Receber o Evangelho é graça de Deus. E anunciar o Evangelho para as pessoas é graça de Deus dobrada em nossas vidas. Porque nem todos que recebem anunciam, mas tem pessoas que ao receber anunciam o Evangelho. Então, quando você anuncia o Evangelho, é a graça tornando abundante em Cristo Jesus. Continua o texto: a demonstrar a todos, ou seja, a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero me adeter a esse versículo e me explicar uma coisa aqui, os irmãos, de maneira interessante. Observe bem. Nós recebemos conhecimento através de Jesus Cristo. A revelação do mistério, ela teve uma escala de progressão. Primeiramente, esse mistério foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas e aos apóstolos. Então, o mistério foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas e aos apóstolos. Os profetas e os apóstolos, escrevendo sobre esse mistério, nos revelou o mistério. Então, hoje eu tenho a revelação do mistério através dos apóstolos e profetas, que está escrito na Bíblia Sagrada. E a igreja revela esse mistério aos anjos, aos principados e às potestades. Olha que coisa interessante. Nós entendemos que os anjos têm muito mais conhecimento que nós. Pode ser que seja em determinados aspectos, mas em termos da graça de Deus, da manifestação da graça de Deus, os anjos, principados e as potestades, os poderes celestiais, inteligentes, intelectuais, eles estão compreendendo isso, aleluia, por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A formação da igreja, o mistério de Deus. Os anjos, ao perceber isso, eles tornam entender essa multiforme sabedoria de Deus exatamente por meio da igreja do Senhor. É o que diz o versículo 10. Olha como está claro. Para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades no céu. Observe que essa multiforme sabedoria de Deus, por certo, os anjos conheciam uma parte, mas outras não. Então os anjos nos céus continuam aprendendo alguma coisa. E agora, diz o texto, e agora, pela igreja, eles estão aprendendo a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Agora, no tempo presente. Qual é o tempo presente? A era da graça, a era da igreja no mundo. Então os anjos, ao olhar dos céus para a terra,
ou da própria terra, porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então os anjos podem estar no céu, como eles podem estar na terra, sem problema, ok? Apesar que a morada dos anjos é nos céus, mas eles podem estar na terra sim. Então, ao contemplar a igreja, seja dos céus para a terra, ou seja, da própria terra, ao contemplar a igreja, ao contemplar a manifestação da graça de Deus, unindo judeus e gentios, unindo eu e você, cheio de indiferenças uns com os outros, com o coração às vezes ainda cheio de coisas que não devia, transformando-nos à imagem de Cristo, nos aperfeiçoando, edificando a igreja como família de Deus. Os anjos estão aprendendo. Olha que coisa interessante. Sabe o que eu quero te chamar aqui? Que a igreja é um grande mistério mesmo. A igreja, é por isso que eu disse uma vez, e vou repetir de novo, eu sozinho, indivíduo sozinho, separado, eu não sou igreja, não sou igreja. Eu sozinho, separado. Assim como uma mão jogada no lixo é uma mão e não um corpo, é apenas pedaço, parte de um corpo, ok? A igreja sempre é comparada numa coletividade, a igreja é comparada como família. Você, indivíduo sozinho, não é família, é apenas um indivíduo que tem nome, CPF, identidade, talvez endereço. Família é o quê? Para ser uma família tem que ter marido, mulher, filhos, e ainda vem a família no sentido estendida, que aí entra avós, tio, sobrinho, isso é família. Quando você diz a minha família, você não está falando de si mesmo, você está falando de si, mas incluindo todos aqueles que estão à sua volta. A igreja é comparada como se fosse uma grande família. A igreja é comparada como se fosse um edifício. Uma sala só não é um prédio, não é um edifício. Uma salinha, você vai dentro de uma sala. A sala faz parte do edifício. Então, a igreja, na verdade, é o edifício de Deus, é a família de Deus, é o povo de Deus, é chamado de nação. Uma nação, um indivíduo só não forma uma nação é formada de governos, de ministros, de terra, de prédios e, consequentemente, de um povo. Tem que ter gente ali envolvida. Então, esse povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o seu processo de formação, inconscientemente, você não dá aula aos anjos, eu agora mesmo estou dando aula aos anjos, mas o processo de Deus trabalhando no universo, formando a igreja, todos nós, mesmo com as nossas indiferenças, porque maior é o que nos une do que as nossas diferenças, em Cristo Jesus. Os anjos estão encantados com isso, gente. Aleluia. E eu tenho certeza que os anjos glorificam a Deus pela igreja, porque Deus é digno de toda a glória e de toda a honra. Foi Ele que fez esse projeto, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o texto diz, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aqui também faz parte do mistério, porque gentil não tinha acesso a Deus. Aliás, nem os judeus, quem tinha acesso a Deus eram os sacerdotes, representantes dos judeus. E se diz de passagem que no lugar santo dos santos, ele entrava uma vez durante um ano, o sumo sacerdote. Mas agora, todos nós, como povo de Deus, através do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, você pode entrar na presença de Deus e falar com Deus. Você tem livre acesso a Deus. E aí Paulo conclui. Olha como Paulo conclui o texto. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são da vossa glória. Paulo vai falar de todo esse mistério para consolar os crentes e tirar os irmãos de Efésios que estavam preocupados com a prisão dele. Olha que coisa interessante. Paulo vai desviar o foco. Era porque, por certo, que alguns irmãos na cidade de Éfeso, entre os irmãos lá, que estavam extremamente preocupados com a prisão do apóstolo Paulo. Eles estavam preocupados. E Paulo vai dizer, estou preso por vocês, por amor a vocês, mas por causa de um grande mistério que eu revelei a vocês. É um grande mistério, por isso que eu estou preso. Eu estou preso por causa de uma grande causa. E eu quero fazer um pedido a vocês, ao pedido dele. Vos peço, não desanime não.
Não venha desfalecer nas minhas tribulações, porque as minhas tribulações, para consolar as pessoas e dizer, não desfaleça das minhas tribulações, não se desespere. Paulo era muito bem aceito na cidade entre os efésios. Paulo era muito bem aceito entre os efésios. Então, concluindo, voltando aqui para os irmãos entenderem, o mistério é o quê? O mistério ali é a união entre os judeus e gentios, unidos a Cristo Jesus, formando um só povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério confiado é o ministério do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que esse mistério foi por meio da graça de Deus, foi através da operação do poder de Deus em sua vida. Ele se considera como servo e se considera como o mínimo dos santos, mesmo tendo tido grandes revelações de Deus. Paulo mostra a humildade completa. E concluindo, ele vai trazer uma palavra de ânimo. Adiante desse grande mistério revelado, nós não precisamos ficar desanimados, mas precisamos sempre nos animar, porque Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. Deus te abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Dá para dar tempo de dar um aviso? Hoje o nosso culto vai ser às 16 horas e à noite vai transmitir na FM 101.1 às 19 horas. Irmãos, a igreja, na verdade, não está podendo realizar o culto, mas se você quiser passar aqui nesse horário para fazer uma oração, apresentar suas contribuições, ou até mesmo falar comigo, você pode vir, que nós vamos lhe atender no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa grande escola bíblica dominical. Nós te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e as consolações de Cristo seja com todos os dias.